Abrindo a live. Abrindo a live e abrindo o portal, hein? Quase que é isso. Essa é a ideia. Terceiro encontro dessa nossa sequência de encontros ao vivo em preparo ao Ano Novo Astrológico que tá chegando esta semana, sexta-feira, hein? É o grande dia! Já me digam aí como é que vocês estão chegando, como é que vocês estão se sentindo. Ainda não estamos acessando essa energia totalmente, né? Ela vai estar chegando. Ainda estamos passando por alguns dias um pouco desafiadores, né? Mas estamos a caminho de. Então, só recapitulando como é que foram os nossos encontros, tá? Essa terceira semana. O primeiro encontro foi para falarmos sobre o eclipse, inclusive o nosso encontro foi no dia do eclipse, né? No segundo encontro, a gente falou do eclipse e Mercúrio retrógrado em Peixes, né? O eclipse em Virgem e Mercúrio retrógrado em Peixes. No segundo encontro, que foi semana passada, eu quis trazer bastante conexão com a energia de Peixes, que é a temporada que estamos atravessando ainda, né? Mas já com umas pitadas aí de Áries chegando. E hoje a gente já vai falar especificamente sobre esse ano novo astrológico que está chegando e essa energia que já está se apresentando, né? E por que eu fiz essa narrativa? O ano novo astrológico, e na verdade nenhum evento astrológico você precisa pensar que ele é uma energia assim só do dia, sabe? A gente tem que sempre olhar esses movimentos dentro de um contexto, dentro de uma narrativa. Então tudo que vai sendo construído antes é um preparo para esse dia, e tudo que acontece e se apresenta nesse dia também é um preparo para o que está vindo, né? Então, toda a nossa sequência de lives foi pensada para isso. Se por um acaso você tá aqui, tá assistindo essa e não assistiu as outras, ainda vale super a pena assistir. O Ano Novo Astrológico é só no dia 20, só, né? Daqui a pouquinho. Então ainda dá para você fazer, né, esse acompanhamento e se conectar com essas outras energias e trazer insights, tá? Porque os outros encontros trouxeram bastante insights. Eu gosto, né, de considerar, né, essa contagem regressiva do Ano Novo Astrológico sempre um mês antes. Então, tudo que eu trouxe foi olhando esses 30 dias que antecederam essa data, né? E a gente teve desta vez muita coisa, né? Foi um eclipse, está sendo um Mercúrio retrógrado, porém o eclipse que já foi é uma energia que ainda está reverberando em nós. Fora isso, hoje especificamente, dia 17, nesse nosso último encontro, estamos encerrando uma alunação, né? Estamos com uma lua minguante praticamente sumindo, né? Amanhã temos lua nova, amanhã à noite temos uma lua nova, ou seja, amanhã abre um novo ciclo lunar e na sexta-feira abre um novo ciclo solar, o mais importante de todos, porque é justamente o do Ano Novo Astrológico, quando o Sol entra em Áries, né? Então, nesse momento, a gente está realmente passando por muitas mexidas energéticas, muita. Eu construí a live de hoje, né, pensando pra gente já ir se conectando com essa energia que tá chegando, mas eu tenho muita clareza de que a gente tá passando por períodos, assim, um pouco mais desafiadores ainda, né? Muito cansaço, muito sono, muitos sonhos, né? Muitos símbolos sendo acessados no nosso subconsciente, né? Muitas vezes uma vontade de recolhimento. Pensa que é muita coisa dentro de nós que foi mexida e que ainda está sendo. Foi bastante, realmente assim, foi uma véspera de Ano Novo Astrológico assim que foi babado. Foi não, né? Está sendo. E então nas outras lives, nos outros encontros a gente falou sobre isso. Recomendo bastante, né, que assista, quem não viu. E nessa a gente vai falar especificamente sobre essa abertura, né, de um portal que tá vindo, gente, no novo astrológico. E olha que mágico, no dia 20 também encerra o Mercúrio retrógrado, né, que seria a última coisinha aí que tava mexendo com a gente, né, e então muito casadinho, né, os movimentos muito casadinhos.
Fora isso, eu recebi uma informação de uma amiga querida de que dia 20 é o dia da felicidade. Vocês sabiam disso, gente? Olha, eu vou até colocar aqui de novo, mas se eu não me engano é dia internacional, ó, dia da felicidade. Dia internacional da felicidade, cara. Não preciso dizer mais nada, né? O que espera desse dia 20, gente? Bom, essa é a ideia, né? Que a gente construa aí coisas que nos conecte mais com essa energia mesmo de felicidade, de força, enfim, é tudo isso que a gente vai falar, tá? Boa noite, boa noite. Bom, fiz aqui as nossas introduções, né? Para ser mais precisa, tá? Para quem gosta de ter ali uma precisão, a lua nova amanhã vai ser em Peixes. À noite, como eu falei, por volta de umas 10h25 da noite, por aí, mas é a noitinha mesmo, tá? Que a lua efetivamente entra nessa fase nova, uma abertura de um novo ciclo lunar. O que isso já traz, tá? Já traz uma renovação energética, a fase de lua minguante já costuma também trazer mais recolhimento, então é como se a gente já fosse sendo preparada aos poucos para sexta-feira, que é quando o sol entra em Áries, e aí vai acontecer exatamente às 11h46, tá? Então quem quiser, né, tá aí sintonizado, olha só, vai ser um pouco antes do almoço, hein? Pode ser uma oportunidade de você fazer alguma coisa especial na hora do almoço. Eu vou falar sobre isso, tá? Como é que vocês podem se conectar com essa energia, transformar esse dia de uma forma mais especial. Óbvio que a forma mais especial que pode ter para passar esse dia vai ser comigo no evento e na celebração presencial que eu vou conduzir, né? Então, se você aí tá aqui, né, não se inscreveu, hoje é o último dia. Se você está assistindo isso depois, numa gravação, é porque as inscrições já estão encerradas, mas espero que, quem sabe, no ano que vem, você participa do próximo encontro, porque não há dúvidas de que vai ter de novo, porque o primeiro já foi sucesso de largada, gente. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Inclusive, até agora há pouco eu vi que estava entrando uma inscrição nova, hein, ó, na reta final, 8 da noite. Então, assim, por quê, né? Por que eu tô fazendo essa celebração presencial? E para você que de repente não pode participar dessa vez, e até por questão, né, de localização, afinal vai ser em São Paulo, eu vou trazer aqui dicas de como que você pode trazer um pouco disso também para tua vida, mesmo que sozinho, porque nada mais é o que eu vou trazer para vocês, basicamente o que tem por trás, do ponto de vista energético e de intenção, naquilo que eu vou promover no encontro, né, na sexta-feira, tá? Então, qual que é a primeira visão, assim, que eu quero trazer para vocês? Quando a gente comemora o Ano Novo tradicional do calendário gregoriano, né, a gente sempre pensa em alguma coisa especial, né? Na verdade, para pensar em qualquer data que você entenda como especial. Então, às vezes é o seu aniversário, às vezes é o aniversário de algo, né? O aniversário do relacionamento, o aniversário de uma empresa, o aniversário de algo que você está fazendo. Repara que toda vez que a gente está comemorando, né, é sempre relacionado a essa coisa do ciclo, né? Quer dizer, foi mais um ano, abre-se um novo, né? E tem ali intrínseco naqueles encontros, naquele momento, aquela conexão de uma abertura de algo novo. Naturalmente, a gente às vezes faz até uma certa retrospectiva sobre o que passou, né? E a gente celebra, né? E sempre que a gente tá nesses momentos, para reparar nas celebrações que você já fez na tua vida, a gente sempre sente algo especial, né? Alguma coisa especial a gente sente. Então, às vezes, a gente sente um sentimento de gratidão, a gente às vezes sente um orgulho, a gente às vezes sente esperança, a gente às vezes se sente querido ou querida pelas pessoas próximas.
A gente às vezes se lembra de coisas, né, importantes, a gente às vezes também, é como se a gente dedicasse ali um momento que faz com que a gente aflore certas emoções que são importantes para nós e que elas só vêm quando a gente abre espaço. Quando a gente realmente sai desse piloto automático, se coloca ali numa intenção clara de comemorar algo e que naturalmente faz com que a gente expanda, né, a nossa consciência, a nossa percepção sobre essas sensações. A gente dá espaço para que ela aconteça, né? Boa noite para quem tá entrando agora. Rapidamente, só dizendo aqui, eu fiz uma introdução sobre tudo que a gente viu até agora e agora eu tô explicando, né, como que você pode trazer um pouco dessa energia, né? A Rô, por exemplo, ela tá inscrita no evento, então que eu falei que a melhor coisa que tinha para fazer no dia 20 era estar comigo, né? Então a Rô já garantiu. A Fabi que entrou agora, eu sei que ela queria muito, mas não vai poder. Então eu tô trazendo dicas aqui de como que, mesmo não estando numa celebração oficial, né, mesmo não podendo talvez nesse momento, neste ano, participar desse encontro que eu tô promovendo, como deixar mesmo assim esse dia especial. E o que eu trouxe aqui é uma lembrança de como a gente já tem o hábito de ritualizar dentro da nossa vida datas que são importantes e o que esse momento traz para nós, né? Então até essa coisa do ritualizar, né, a própria comemoração e a celebração do Ano Novo Astrológico que eu tô conduzindo está pautado nessa premissa da ritualização. Tudo que a gente ritualiza, a gente traz muito mais presença, a gente traz muito mais intenção e é onde a gente de fato começa a abrir espaços para a manifestação desses nossos sentimentos que são tão importantes, né, de se ancorar em datas que trazem esse tom de renovação de ciclo e que também dá espaço para a gente muitas vezes perceber coisas tão importantes que na correria do dia a dia a gente não consegue, porque a gente às vezes não para comemorar, né? Inclusive já fica até aqui, né, o recado e a dica para que vocês façam mais isso na vida de vocês, não só nas datas que tradicionalmente se faz, né, que são os aniversários, né, celebração de fim de ano e tá. Mas existe ao longo da vida tantos marcos, tantas conquistas que a gente vai tendo e simbolicamente ritualizar esse momento, celebrar é muito importante. Inclusive, não só depois de certas conquistas, de certos avanços e ganhos, mas também antes de iniciar as coisas. Então, o que a gente vai fazer no Ano Novo Astrológico é exatamente isso, né? Muita coisa nova vai se abrir, uma potência muito grande. Muitas pessoas já chegaram, inclusive, com percepções muito claras, sabe? Com uma conexão muito clara de movimentos que a vida tá chamando e tá convidando e entendeu que esse evento ia ser perfeito para ancorar essa energia. Então percebe que a gente está falando de coisas que muitas vezes está na pessoa nesse campo mais ainda dos sonhos, ainda dos desejos, ainda da vontade, que já tem um valor muito grande quando a gente intenciona, quando a gente olha para ele com a importância que ele merece, né? A gente às vezes destina a importância de celebrar aquilo que já está na mão. Pronto, consegui, agora sim eu posso. E a gente às vezes esquece de celebrar aquilo que ainda vai vir. Porque se ele está no seu campo imaginativo, se ele está nos seus desejos, se você já visualiza isso de alguma forma, é porque ele já é possível. Para o teu campo vibracional, ele com certeza é possível, ele está só esperando o seu movimento. Ó, a Rô colocou aqui, é a primeira vez que irei comemorar a entrada de um novo astrológico, e nada melhor do que na companhia dessa egrégora linda que está se formando. Sim, tá formando uma egrégora muito linda, muito mais poderosa do que eu imaginava, tô muito feliz. E assim, gente, eu não sei, eu acho que é um caminho disruptivo também, né? Aproveito até para falar isso. Querer celebrar o Ano Novo Astrológico, mesmo que simbolicamente, de novo, se você não vai participar de nenhuma celebração oficial, nenhum encontro, nada disso,
Ainda que você faça isso simbolicamente, gente, isso já é um movimento muito disruptivo, né? Isso já é uma escolha, né, de sintonia energética e de estilo de vida, né? De se conectar também com outro calendário, de perceber que existe uma potência ali num dia que passa despercebido para muita gente, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Então, se de repente você não tem aí a oportunidade de estar participando de algo, que tem aí toda uma condução, tem como você trazer mais simbolismo também, né, para esse dia. Então, vamos supor, vai ser numa sexta-noite, né? Então, pode ser que tenha gente que já tenha compromisso, inclusive, né? Às vezes já tem, né, uma celebração que vai participar, aniversário de alguém, ou às vezes já marcou um jantar, alguma coisa, às vezes já tinha pensado em encontrar uma amiga, enfim. Já tá aí uma oportunidade, né? Já tá aí uma oportunidade. Comente pra essa pessoa, né? Conta. Se for o aniversário de alguém, fala, olha que mágico, você tá comemorando um dia super especial, sabe? Tenha esse momento de celebração. Quando você tá com alguém, aproveita. Vamos agora então brindar esse ano novo astrológico, sabe? Já sai, gente, já sai de casa no dia 20 pensando nisso. Quando é ano novo, quando é Natal, a gente já não acorda já sintonizado nessa frequência? Para pra reparar. É que a gente tá começando a se conectar agora com o calendário astrológico, mas ele tá rodando ali muito antes do calendário gregoriano, inclusive, né? Então percebe, a gente já não acorda no mood, né? Quando é Natal, por exemplo, pelo menos pra mim, assim, meio que já rola o mood, né? É música, não sei, é sintonia de vibração. Então já acorda na sexta-feira pensando, caramba, hoje é um dia muito especial. Decrete isso pra você. Eu falei aqui, vou repetir, o momento exato que o Sol vai entrar em Áries, né? Horário de Brasília. 11h46. Então eu já até trouxe a dica lá atrás, vou puxar aqui de novo, que o almoço já é um momento, né, que já pode ser intencionado e pensado nisso. Então se você de repente estiver trabalhando no escritório, sai pra almoçar num lugar legal, sabe? Escolhe um lugar bacana. Poxa, hoje é dia de ano novo astrológico, vamos comer num lugar legal. Se fosse num ano novo, se fosse no Natal, se fosse no aniversário de um colega, vocês não iam escolher um restaurante mais especial? É a mesma coisa, né? Faz ou alguma coisa mesmo se você vai almoçar sozinho, sabe? Alguma coisa entre você, sabe ali, você no teu íntimo, uma meditação, ou escreve alguma coisa, converse com esse ano novo astrológico, escreva desejos. Quando é ano novo, a gente não faz muito isso, a gente não faz muito pedido, faça também. Se você for ficar em casa, eu vou ficar em casa, não vou fazer nada, tá tudo bem. Gente, quantas celebrações eu fiz em casa. Assim, e é isso, escolhi algo pra tomar que eu gosto, pra brindar, ritualize a sua vida, sabe? Não espere que as coisas no externo estejam, sabe? Faça você. Compre pra você, né? Brinde por você, com você. Outra coisa que eu quero falar que já pode ser utilizado a partir do dia 20, que também já ajuda nessa conexão energética. Lembra que eu falei, já acorda pensando nisso? Quando a gente acorda pensando nisso, qual é uma das coisas que a gente também pensa? Na roupa, né? Então, quando a gente vai passar o ano novo, vai passar o Natal, vai para um aniversário, vai para uma comemoração, a gente já pensa na roupa. Mesma coisa. E uma das formas de se conectar, dentre tantas, né? Porque existe como se fosse recomendações e indicações para não é absorver a palavra, integrar mais a energia dos signos, tá? Cada signo tem uma lista de coisas que dá e ajuda a integrar energias. Então, vamos supor, tem pessoas que às vezes tem um signo interceptado, ou às vezes é uma energia que a pessoa não se conecta tanto, ainda tem um pouco de aversão, precisa ali, né? Porque a gente precisa de todas as energias, tá, gente? Não importa qual é o seu signo. A mesma coisa que eu falei na última live com relação ao signo de peixes. Ele está a nosso serviço, a serviço de todos, ele é super importante, Áries também. E uma das coisas são as cores, né? E para Áries, adivinha só, que cor será?
Que cor será que eu estou usando? Obviamente, né? Vermelho é o top, né? É a que mais conecta com o signo de Áries. Mas se você estender essa paleta, né? Ocre, laranja, né? Alaranjado, enfim, tudo que tá ali nesse meio, até chegar no amarelo, ainda incluo o amarelo, porque ainda tá nesse espectro de vibração de cor que conecta com coragem, com disposição, né, com força. Então já dá para pensar nisso também pro dia, né? E às vezes pode ser um acessório também, né? Não precisa ser a roupa, às vezes pode ser um acessório, às vezes pode ser o lenço, né? Enfim, é um dia especial, gente. Então, né, a gente tem que lidar com ele assim. E aí, se você for ficar em casa, tá tudo bem, né? Mesmo sendo um dia especial, acho que o mais importante é você cultivar algo de especial dentro de você, né? E tá muito ciente. Acho que isso é o que também vira a chavinha das coisas, sabe? É estar consciente do que está acontecendo nesse dia, qual é a importância que ele tem. Ele tem uma importância tremenda, eu vou te falar por quê, tá? Porque nós vivemos, o nosso sistema, né, tá muito conectado ao calendário gregoriano, né? E ele é o nosso calendário social, né? Não tem jeito, né? A vida já roda em cima desse calendário. Mas dentro de você, quando você se propõe a incluir essas informações astrológicas na sua vida, você passa a ter uma percepção mais apurada do que está acontecendo, né? E ter essa clareza do dia 20, pra mim, o que eu mais vejo, tá? De contato que eu tenho com pessoas e até lembrando dos meus longos anos, né, de CLT e de priorizar ali o calendário gregoriano e dependendo da composição de cada um, enfim, muitas vezes esse é um período que, principalmente depois que passa o carnaval, tudo, sabe quando vai caindo a ficha? E eu já tô escutando muita gente falar isso. Caraca, já é março. Nossa, o ano voou. E aí começa a vir ali aquela micro ansiedade, sabe? Do tipo assim, meu Deus, já foi 3 meses, eu acho que eu não fiz tudo que eu poderia já fazer. E aí começa, sabe? Achar que o tempo já tá passando e que muita coisa ainda não dá pra fazer, ou que você, sei lá, já começou devagar, né, o ano. Só que não, né, na verdade, quando a gente entende o calendário astrológico que tá por trás, energeticamente falando, nossa, né, não tava nem favorável, e assim, fica até contra a nossa natureza vibracional conseguir colocar gás, principalmente em março, gente, tipo assim, final de fevereiro e março é o mais difícil. E quando a gente entende que a gente recebe, né, como se fosse um boost de energia agora, e a gente começa a entender, tá tudo bem, tá começando agora, sabe? E você vê que existe uma potência, é como se você saísse na frente. Me vê agora uma analogia? Imagina que tem, sei lá, um ponto de largada de uma corrida de cavalos. E essa largada, né, o tiro, ele é dado no ano novo do calendário gregoriano. E aí sai um monte de cavalo, na loucura, na loucura. Mas você que optou por se conectar mais com o calendário astrológico, tá entendendo que beleza, em janeiro ainda tava, né, a gente ainda tava com o sol em Capricórnio, ainda dava pra dar um gás, que inclusive a galera tá meio já, né, começando a soltar um pouco, né? E aí é a hora que você ainda mantém o ritmo, tá? Então você sai com esses cavalos também, e na verdade você sai até com uma disposição melhor do que todo mundo, tá? Todo mundo já começa a dar uma parada ali, né? E você não, dá pra seguir. Depois você começa a reduzir o ritmo, e aí você começa a ficar até com uma sensação de que você tá ficando pra trás. Só que os demais, eles parecem que tá produzindo muito, mas não tá, eles estão muito cansados, eles estão assim, fazendo o que dá, do jeito que dá, e mais ou menos, já tá perdendo um pouco o ritmo, mas você fica com a sensação de que você tá pra trás.
Só que se você respeitou e preservou bem a sua energia no período que deveria, quando chega março, você pega mais impulso e você passa na frente de todo mundo, entende? É mais ou menos essa a ideia, né? Quando a gente começa a se conectar, a gente para de correr pensando no que tá rolando fora, porque você tem que ter uma boa conexão interna mesmo, né? Porque a maioria tá sintonizada numa outra vibração. Mas você começa a se sintonizar com a tua e você vê que fica muito mais interessante. Inclusive até essa coisa, essa ansiedade de começar as coisas logo no início do ano, né? Agora tem uma força tremenda. Eu não sei nem se a Fabi tá aqui ainda, mas a Fabi é uma que tem muita história relacionada ao Ano Novo Astrológico. Ela sente bastante essa conexão. Eu também. Eu tenho muitos casos meus pessoais de coisas que eu iniciei nesse período e que tem uma força tremenda. Muita coisa acontece naturalmente até nesse período. Parece que acontece um movimento maior, às vezes até o teu entorno para as coisas que você tinha vontade. Então, acho que isso é super importante também pra gente até ser mais generoso com a gente, porque quando a gente começa a se comparar, pra quem gosta de acompanhar os astros, não dá pra ficar se comparando com o que acontece e o que rola no calendário gregoriano, né? E entender que agora a gente vai receber uma energia muito maravilhosa. Então já fica aí essas dicas práticas mesmo, sabe? Ah, uma outra coisa que eu não falei, que é muito legal também pra fazer essa conexão, de repente, pra você que vai ficar aí na sexta-feira à noite, né, de boa, ou até pro fim de semana, é assistir, ou até ler também, né? Pode ser assistir filmes, documentários, ou ler livros, ou ler histórias. Sabe aquelas histórias inspiradoras de pessoas de muita coragem, que ultrapassa desafios e que saem vencedoras, sabe? É uma outra forma de você também se conectar com essa energia, tá? Também fica aí, né, uma oportunidade, uma dica de coisas que podem ser aplicadas, tá? E aí, o que a gente tem depois disso, gente? Muita coisa, né? Muita coisa. Não é pouca coisa. Gente, todo ano astrológico é muito importante, mas esse... A gente tá falando de um período que a gente também tá atravessando, que é a entrada de Saturno e Netuno em Áries. Então, para esse especificamente, a gente ainda tem esse trânsito super importante acontecendo. São 2 planetas de trânsito lento. Então, o que isso significa? Que eles levam muito tempo dentro de um mesmo signo e, portanto, leva muito tempo para passar pelo mesmo signo de novo, tá? Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, gente. Não tá na minha bio, mas se você colocar no Google Saturno e Netuno em Áries e escrever meu nome, Roxana Borchers, ou escrever WeMystic, tá no site da WeMystic, gente. Quem já me conhece há bastante tempo sabe que eu sou autora lá. Eu tenho muitos artigos escritos lá, WeMystic. Lá tem o meu artigo sobre Saturno e Netuno em Áries, eu recomendo demais que vocês leiam, porque isso vai nos acompanhar por muito tempo, tá? Então, considerando que esses 2 planetas vai ficar, entre aspas, no nosso cangote por muito tempo com a energia de Áries, já ancorar essa energia muito bem agora, entender ela, incorporar ela, agora com a entrada do Sol na sexta-feira, já é importante até para você entender o que você vai precisar levar, não só ao longo do ano, mas ainda por muito tempo, né? Porque cada vez, né, que o Sol passa em algum signo, é essa oportunidade que a gente tem de se conectar com essa energia, não só para aquele momento, mas para levar com a gente também, tá? Então, essa força de Áries é a força do início, é a força da coragem, é a força da iniciativa, da independência, né? Que são todas características importantes para que a gente consiga de fato fazer com que algo venha a surgir, né? Que algo tenha um nascimento, para que algo se inicie de alguma forma, né? Então, por isso que também é um signo muito associado à semente, né? Tudo começa com uma semente, associada a nascimento, né?
E é isso, gente. Óbvio que, né, vou deixar aqui brevemente, vai ser uma energia e um dia bem intenso no elemento fogo, não só esse dia, mas a gente vai ficar por um tempo assim. Eu até deixei nos meus stories como é que vai estar o mapa do dia, mostrando a quantidade de astros nesse dia, gente. Então, também foi bom que eu já trouxe essas indicações, que é para vocês se conectarem com essa vibração mais elevada, sabe? Mais assim, né? Inclusive, gente, se alguém tiver, às vezes, alguma coisa justo nesse dia importante que demande, assim, de você mais coragem, tudo, nossa, aproveita, aproveita. Eu sei até de uma moça que está inscrita no evento que eu vou conduzir, que ela já escolheu este dia para fazer o lançamento de um projeto dela, empreendedor. Então, ela já escolheu esse dia maravilhosamente bem, tá muito bem escolhido. E aí ela vai depois lá na celebração, que é para dar mais impulso ainda para toda essa energia. Então tá maravilhoso. E o que eu vou deixar de recomendação, né, por fim também, é que existe o outro lado da moeda, né? Então, essa energia às vezes pode deixar também a gente um pouco impaciente, um pouco, né, irritado, né, ficar um pouco mais irritado com as coisas e tudo isso. Então, assim, não se deixem levar por essa vibração, tá? É uma força que quer ser canalizada para outros caminhos, né? E que seja para a conquista das coisas que você quer, né? Então, assim, acreditem na força dessa passagem. É de fato um portal. Se sintonizem, se conectem, tá? E que seja uma oportunidade para vocês resgatarem também os desejos de vocês, que seja uma oportunidade para vocês lembrarem da força que habita vocês, porque como eu falei, é um signo que está no mapa de todos e está no céu para todos, tá? Então é isso, meus amores, esse é o recado do nosso último encontro. Você viu que eu já mudei o tom, né? Quem tava no primeiro, no segundo, já percebeu a diferença, né? Eu comecei até com uma música mais animada, ó, vou até colocar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar agora, seja falando do ano novo astrológico, seja alguma pergunta sobre algo que ainda tá vigente, porque a gente ainda tá com Mercúrio retrógrado, finalização de ciclo lunar, enfim, muita coisa rolando, tá? Se você também não faz parte ainda do meu grupo do Whats, te convido a fazer parte. Esse está na minha bio. Lá eu faço um acompanhamento astrológico principalmente pautado pela lua. Então, toda lua nova eu faço tiragem de oráculo para o grupo, ou seja, é um direcionamento energético pro grupo. Amanhã, lua nova, logo vai ter carta nova lá, vai ter áudio meu, vai ter texto, vai ter recomendações. Então, se você não faz parte ainda, aproveita e entra, que você aproveita e pega um ciclo novo já desde o início. E acho que é isso, gente. Alguma pergunta? Muito obrigada por quem entrou. Eu tô muito animada. A Rô falou que tudo, Rox. Sem dúvida, a energia está bem diferente comparada com o encontro inicial, né? Eu que vou conduzir ainda o encontro na sexta, estou, né, ativamente já me preparando para isso, né? O céu tem muito para entregar, né, em termos de energia. Eu tenho certeza absoluta que a gente já vai ser beneficiado por isso, mas eu também tenho que ter muito para entregar, né? Então eu já tô me preparando. Então é isso. Para quem estará na celebração na sexta, nos vemos. Para quem não estiver, também já desejo um feliz ano novo astrológico no dia 20, na sexta-feira. Fiquem bem, aproveitem, acreditem, o ciclo vai se abrir, a energia vai mudar. E eu espero que vocês se conectem com isso e lembrem da potência de vocês. Um beijo, gente.